falar a respeito de Machine Learning, que é um termo que está muito na moda, tá? E aí nós vamos precisar definir algumas coisas, né? Então vamos lá. O campo da inteligência artificial, ele existe desde os anos 50, tá? Só que antigamente, o que se tentava fazer? Se tentava programar o computador para dar uma resposta para qualquer dado de entrada, usando regras do tipo sem então, sem ser fuzzy, tá? Então isso aqui é os primórdios da inteligência artificial quando ela estava engatinhando, né? Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa que necessariamente um sistema é inteligente quando ele tem a capacidade de aprender. E aí nós vamos ter que discutir o que é aprender, né? Será que aprender é só repetir? Pensem comigo. Será que aprender é só repetir? Eu acho que não, né? Eu acho que aprender, apesar da palavra ser aprender, vocês sabem disso, né? Que a palavra aprender significa que nós estamos nos prendendo em alguma coisa, né? Então, quando a gente trabalha um conteúdo com o estudante, quando a gente lê um material, quando a gente assiste um vídeo, quando a gente interage através de um espaço de live como agora aqui, a gente está tentando aprender conteúdo. Mas, na realidade, não é isso aprender. Aprender é se adaptar a uma situação nova. É a gente ser capaz de, a partir do que acontece, a gente identificar qual é a solução. Então, o machine learning está muito associado à resolução de problemas. Resolução de problemas. Como é impossível, em qualquer campo, nós ter todas as combinações possíveis de problemas, a técnica de programar dos anos 50 lá, que tinha uma condição e uma consequência, ela é inaplicável. Então, o machine learning está associado à questão de uma identificação de situações, uma identificação de padrões, né? Uma identificação, capacidade de identificar. Então, as máquinas que realmente fazem machine learning, elas são capazes de identificar. Observe, quando eu digo OK Google, né, o que acontece? O meu celular automaticamente reconheceu a minha voz, né? Por quê? Porque aqui dentro tem uma rotina de machine learning que está treinada para o meu OK Google, tá certo? Eu estou usando o exemplo do Android, mas a gente tem isso em várias plataformas. A gente tem isso na plataforma da Alexa da Amazon, a gente tem isso na Siri da Apple, a gente tem isso no Watson, a gente tem isso na Cortana. Então, é a aplicação de machine learning que tem mais aparecido para os leigos, é a aplicação de reconhecimento de voz, tá certo? Dentre as técnicas dos algoritmos, dos métodos de machine learning, tá? Eu vou me focar só no aprendizado por reforço, tá? Só no reinforcement learning, tá? Que é a técnica que eu tenho usado, tá? Com um bolsista voluntário que eu tenho, tá? E que tem funcionado muito bem. Então, aqui está a revisão do que eu falei. A inteligência artificial é a simulação do comportamento inteligente em computadores, enquanto que machine learning, que é o aprendizado de máquina, são computadores com capacidade de aprender sem serem programados explicitamente. Ou seja, eu não programei nunca meu Android para ele reconhecer minha voz, né? Eu treinei ele, é diferente. Isso se faz de forma que o reconhecimento de padrões permite que sejam feitas predições, né? Então, machine learning, ele necessariamente, ele envolve a questão de que a máquina, como o nome está dizendo, tem que aprender. Uma das técnicas que se usa é o reinforcement, que é o método baseado em recompensar os comportamentos desejados e punir os indesejados. Então, o que é isso aqui? Isso aqui está muito associado à questão de como se treina animais, por exemplo. Quando a gente quer fazer o treinamento de um cão, né, é comum usar o sistema de recompensa se ele acerta e de não recompensa se ele errar. Tá? É isso que nós vamos falar usando o software. Tá? Então, como que fica o modelo matemático, a representação do modelo matemático do aprendizado por reforço quando eu falo em software? Observe, eu vou ter um código computacional que vai ser o meu agente, e eu tenho um ambiente. Esse ambiente pode ser um outro código,
pode ser um jogo, ou pode ser um processo químico. Por que não poderia ser um processo químico? Pode ser um processo químico. Esse sistema aqui, ele recebe uma ação do meu agente. E ele responde com um estado. Esse estado, ele se diferencia do estado desejado, né? Do estado desejado. Um dia eu aprendo a usar a borracha, tá? Do estado desejado. E aí, se ele se desviar bastante do desejado, eu vou criar uma recompensa baixa. Se ele for igual ao que eu queria, eu dou uma recompensa alta. E aí, isso significa reforce a condição que gerou essa ação. Ora, se o agente gera uma ação que satisfaz o que eu quero, eu reforço o parte do algoritmo que gera essa ação. Se, por sua vez, essa ação não me dá um estado que eu queira, eu prejudico a recompensa, recompenso com, dou uma recompensa ruim, dou uma nota ruim, como se fosse uma nota, e o agente vai recalcular parâmetros para tentar mudar essa ação. Então, vejam que é diferente de tentativa e erro. Quando eu faço tentativa e erro, eu tento todas as combinações. Né? Só que a gente sabe que dependendo do nível, da quantidade de variáveis envolvidas e do níveis dessas variáveis, a gente vai ter uma combinatória, uma análise combinatória, que vai dar uma progressão geométrica. Aqui não, a gente está falando de reforçar coisas que dão resultados bons e prejudicar coisas do meu algoritmo que dão resultados ruins. Bom, isso já foi usado para jogo de xadrez, foi usado para o jogo de Go, e foi usado para Warcraft. Né? Então, o mecanismo de machine learning mais famoso que existe, não é o único, mas é o mais famoso, é o DeepMind. O DeepMind do Google, que foi capaz de vencer o maior jogador do mundo de Go. Então, ele venceu o maior jogador do mundo de Go, campeão mundial de Go, tá? A partir de uso de técnicas de reinforcement learning. Então, quem tiver interesse de aprender mais sobre DeepMind, que é um algoritmo do Google, tá aqui o endereço, tá certo? Então, observe que DeepMind, mente profunda, né? Então, ele tem mais coisas do que eu falei, né? Óbvio que ele tem mais coisas do que eu falei, mas é uma aplicação interessante, tá? Desenvolver mecanismos de machine learning capazes de competir com os seres humanos e vencer. Né? No meu caso, eu não estou interessado em jogos, eu estou interessado no problema de engenharia química. E o problema de engenharia química é controle automático. O controle automático clássico, o que a gente tem? A gente escolhe uma estratégia lá, uma estratégia feedback, escolhe qual a lei de controle, uma estratégia feedback, por exemplo, com PID, por exemplo, tá? Usando a equação do controle proporcional integral derivativo, e aí a gente coloca o sistema a controlar. Né? Se eu sintonizei bem o meu PID, vai funcionar. A minha ideia é usar o machine learning para fazer o controle autônomo. Ou seja, agora eu vou ter o algoritmo de controle controlando sozinho o sistema. Então, o controle autônomo pode ser definido como um nível mais alto de controle automático. O que seria o controle autônomo? Seria tudo que o controle automático faz, com a independência na detecção e resposta às novas condições. Ou seja, eu não vou precisar sintonizar o controlador. Então, ele é auto-tuning. Auto-tuning já existe. Já existe auto-tuning. Já existe auto-tuning em determinadas condições. Né? Então, observem, o controle autônomo usando machine learning, ele compete com controle adaptativo e compete com controle preditivo. Né? Bom, então, fazendo uma analogia entre a malha de controle clássica e a arquitetura de um sistema de reinforcement, o que eu tenho? Eu tenho que o meu processo, né, químico tem uma variável de saída. Essa variável de saída ela é comparada com o valor desejado. Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando uma operação regulatória, tá certo? Esse valor desejado, o Y de set point, né, que é o valor que a gente quer, né, menos o valor da saída lá que eu medi, vai dar o erro. Esse erro eu mando para o controlador, e o controlador toma uma atitude que gera um sinal de abrir ou fechar uma válvula que vai atuar sobre um processo. Então, qual é a equivalência aqui em cima? Bom,
O sinal para o processo é a ação. O sinal de controle clássico é a ação do machine learning, tá certo? Então tá aqui a ação, né? A saída é o estado. A saída é o estado. Então, esse estado é descrito pela variável que eu tenho no processo. E o erro está associado à recompensa. Não é que ele seja a recompensa, ele está associado à recompensa. Porque no caso, se eu tiver um erro pequeno, o erro for pequeno, eu vou cunhar uma recompensa grande. E se o erro for grande, eu vou dar uma recompensa pequena. Então, eu vou precisar ter uma equação que transforme erro em recompensa, né? Então, essa parte de baixo aqui, a gente já tem, que é o nosso processo. O algoritmo a ser implementado é o algoritmo do agente de machine learning, né? De reinforcement learning. Então, a gente precisava de um exemplo, né? O exemplo mais simples que existe possível é o tanque de uma entrada e uma saída sem reação química. Então, nós vamos controlar o nível, controle de nível de um tanque. O tanque é aberto, então a pressão aqui é a pressão atmosférica. Isotérmico, temperatura constante. Sem reações químicas. Fluido newtoniano, barbada, tá? Então, a gente vai descrever matematicamente a partir de um balanço material, né? E aí a gente vai ter que a taxa de variação do nível com o tempo é a vazão de entrada, volumétrica de entrada, menos a vazão volumétrica de saída, dividido pela área. Isso considerando que o ρ seja constante. Eu posso considerar o ρ constante se eu não tiver mistura, então eu não tenho mistura, temperatura constante sem reação química. Resolvido. Esse aqui é o sistema mais simples que existe. Impossível fazer um sistema mais simples de escoamento de tanque. Impossível, tá? A seção transversal é constante. Todo mundo que fez FT sabe que esse aqui é o sistema mais simples possível de um tanque que existe. Bom, só que eu vou transformar num problema de controle. Então, meu objetivo é atuar sobre uma válvula, fazer com que esse nível fique constante. Então, agora, o que eu vou ter? Eu vou ter necessariamente que a vazão de saída vai ser dada pela equação da válvula. Então, aqui eu tenho uma equação constitutiva de válvula, onde eu tenho a abertura da válvula, a constante da válvula e a raiz quadrada do ΔP na válvula. Aqui eu tenho, né, um determinado nível H. Então, a pressão aqui no fundo vai ser P0, que é a pressão atmosférica, mais a massa específica do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura. E a pressão de saída, como é descarga aberta, que é P0, eu vou ter a equação que já está aqui, ó, tá certo? Ora, quando eu fecho a válvula, o nível sobe. Quando eu abro a válvula, o nível desce, tá? Então, o intuito é fazer um controlador automático baseado em Reinforcement Learning para esse sistema, que é bem simples, né? Então, o que a gente tinha? A gente tinha o tanque, né? O tanque, o estado é definido pelo nível H, e a gente tem o controlador baseado em Reinforcement Learning, que é um algoritmo fechado, eu não vou falar a respeito dele, tá? A gente vai considerar uma caixa preta, tá? E ele despeja para nós uma ação que é a abertura da válvula. Essa ação, eu volto para o modelo matemático do tanque, né? Então, eu acoplei o meu simulador de nível de tanque, né, que é muito comum, a um sistema de machine learning, né? No caso, isso aqui foi o Douglas, que é o menino que trabalha comigo agora, que fez, né? Aí tem aqui as condições do sistema de equações, né? O sistema foi resolvido usando o Rudicuta, foi feito usando Scilab, então aqui alguns parâmetros, né? E aí foram feitas 50 simulações de treinamento e uma simulação final, né? A variável associada à minimização foi o somatório do erro quadrático, o easy, né? A integral do erro quadrático, né? Como variável para medição se o controlador era bom ou ruim, né? E para poder comparar, se comparou com um controlador proporcional integral clássico. Para sintonizar o controlador proporcional integral, foi feito usando uma técnica de otimização baseada no algoritmo de otimização por enxame de partículas, né? Então está aqui a equação do PI que foi usado, tá? E porque não tinha sentido eu sintonizar a mão o PI e querer comparar ele contra um controle que foi
baseado em machine learning, né? Então era muito injusto para o PI se eu fizesse simplesmente a sintonia à mão. Ele ia dar um resultado ótimo em determinado ponto, mas não ia varrer a faixa de condições associadas à variação do problema. Então, aqui estão os parâmetros do PSO, observem que do Machine Learning, existem muitos modelos matemáticos, muitos parâmetros matemáticos do Machine Learning, que eu não vou entrar, né, a respeito do tipo de influência deles, tá? Só para dizer que a metodologia foi do Actor Critic, e aqui está a amostra de que as simulações começam e o erro é grande, à medida que o Machine Learning vai aprendendo a como controlar, até que o erro se reduz, né? Esse número de 50 simulações aqui foi obtido por tentativa, né? A gente rodou várias vezes até descobrir quanto que era significativo a minimização do erro quadrático. E aqui estão os parâmetros que foram determinados pela otimização do PSO. Eu estou mais interessado no resultado gráfico, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o nível do tanque, e aqui a gente tem o tempo, né? O objetivo era manter esse valor de 7,05, tá? Observem que, para a operação regulatória pura, o resultado do Reinforcement Learning é pior do que do PI, né? Observe que eu tive aqui a presença de overshoot, tá? Isso aqui se explica por quê? Porque o algoritmo de sintonia do PI acaba fazendo com que o PI aprenda direitinho, né? Típico de quem trabalha com inteligência artificial. O PI é sintonizado para essa situação aqui, enquanto que o Machine Learning, ele vai dar resposta em todas as situações, não só nessa. Então, quando eu tiver uma situação de perturbação, né? Quando eu tiver uma situação, né? Por exemplo, para tempo menor que 30, eu tenho uma vazão de entrada no tanque de 100 metros cúbicos por hora. Quando o tempo for maior que 30, a vazão de entrada cai para 85 metros cúbicos por hora. Nesse caso, o que acontece? Como a vazão diminui, o sistema precisa necessariamente tomar uma atitude para voltar para o set point de 0,5 aqui, ó. Tá? Observem que o PI, ele acaba ficando com um offset de 0,05. 0,05 em 0,5 é 10%. Tá? É um offset representativo, tá? E existe porque o PI não foi sintonizado para essa condição. Em compensação, o Machine Learning, ele vai tentando, né, usando o algoritmo, até que ele determina qual a condição de abertura de válvula que corresponde à situação que atinge o set point, né? Então, o Machine Learning, ele dá um resultado que tem menor offset do que aquele apresentado pelo PI, né? Bom, se nós perturbarmos também, né, em vez de perturbarmos a vazão de entrada, modificarmos o set point, então, aquelas aulas de controle, né, quando a gente tem set point fixo, a gente tem o que a gente chama de operação regulatória. Né? Quando a gente tem set point variável, o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de operação servo. Operação servo, tá? Então, agora eu troquei para operação servo. Ou seja, a vazão de entrada é constante, mas o nível do set point varia. Eu troquei ele de 0,5 para 0,7. Observem que está aqui o valor de 0,7, né? Está aqui o valor de 0,7 e está aqui a resposta usando o Reinforcement Learning, o algoritmo de Reinforcement Learning, em que eu não tenho offset, né? E com PI eu tenho offset. Então, para quando ocorre condições de variabilidade, tanto de vazão de entrada quanto do set point na altura do nível do tanque, o Machine Learning deu resultados melhores, né? Então, existe uma viabilidade e uma adaptabilidade do controlador autônomo baseado em Machine Learning com o algoritmo de Reinforcement Learning no estudo de caso do controle de nível de tanque. Através da implementação que nós fizemos, é nossa, nós não usamos biblioteca nenhuma, tá? Foi feito tudo à unha, usando o Scilab, tá? E foi robusto a variações no processo, tanto de perturbações na carga, na vazão de entrada, quanto no set point, né? Esse trabalho aqui foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez envolvendo Machine Learning,
tá? E aí, depois de mais ou menos um ano de desenvolvimento, usando os conceitos que a gente tinha trabalhado aqui, a gente foi muito feliz. Nós conseguimos publicar agora, em setembro de 2020, na Computers and Chemical Engineering, né, um trabalho intitulado Controle de pH Autônomo pelo aprendizado por reforço para o efluente da indústria de eletrodeposição, né? Então foi um trabalho feito pelo Douglas, que é o meu iniciante científico, ele é aluno de engenharia química, aluno do 4º ano de engenharia química, tá? E foi um trabalho que me deixou muito contente, tá? Porque a gente conseguiu emplacar essa publicação, tá? E todo o mérito, todo o esforço do Douglas, tá? Quem tiver interesse, está aqui o DOI,